Bom, pessoal, vamos tentar entender um pouquinho essa história dos hackers de Araraquara, que está muito confusa aí. Eu tentei juntar os pontos que já foram divulgados até agora para a gente tentar dar uma pequena organizada aqui. Tá? Um dos pontos é o seguinte: a capacidade técnica do hacker fazer esse hackeamento. Você tem informações que já vêm de vários hackers aí, divulgado pela mídia, conversas com alguns jornais, algumas fontes que eu consultei também. Esse trabalho de hackeamento para um dossiê do tamanho aí do Intercept é muito complexo. Exige capacidade de processamento, em geral são tribos de hackers. Os hackers são tribos que atuam aí com parcerias com hackers de vários países, utilizando um ferramental sofisticado. E o ferramental utilizado aí por esse rapaz de Araraquara, segundo várias fontes aí que saiu, publicadas, declarações publicadas na mídia, e uma conversa que eu tive hoje também, diz que é quase impossível uma pessoa só, sem conhecimento mais especializado, conseguir um pacote daquele tamanho, que exigiria dias e dias e dias para ser baixado. Então, digamos, esse ponto não é verossímil, essa história de que esse hacker aí teria feito isso de Araraquara. Outra coisa, a destinação. O sujeito é um estelionatário, pequenos golpes. Se é um estelionatário, veja bem, ele dá pequenos golpes em cartão de crédito. Daí ele consegue 1.000 celulares, aí, números de cartão de crédito, que todos têm, de 1.000 pessoas. Em vez de ele usar para ganhar dinheiro, ele usa para uma causa política da qual ele nunca foi filiado. Não bate também. O sujeito, até algum tempo atrás, era do DEM, sumiu muito tempo aí do Twitter, voltou meses atrás, e, de repente, começa a fazer uma militância política. Não bate. Então, nessa questão aí do dossiê, ele ter entregue o dossiê, não bate. O que bate? Primeiro, o roteiro que ele traçou para conseguir os telefones é verossímil. Eu fui no fulano de tal, lá peguei os telefones do Beltrano peguei de Cicrano, até uma memória espantosa, assim, porque entre 1.000 celulares ele sabia 4 ou 5, mas de qualquer modo é verossímil essa explicação dele. E é verdade que ele entrou em contato com a Manuela Dávila, ela mesma admitiu. Esse ponto é verdade. Já em relação ao contato com o Glenn Greenwald, não se sabe se é verdade ou não, porque não houve um contato virtual, houve um contato, aliás, não houve um contato ao vivo, houve um contato online. E segundo ele e segundo o próprio Greenwald, ele não se identificou. O Greenwald, que merece muito mais confiabilidade do que o Sérgio Moro, disse que conversou com o cara que forneceu para ele os dados lá, e o sujeito que jamais grampeou o Sérgio Moro. E daí você vê o carnaval do Sérgio Moro, porque ele mesmo admitiu que não usava o Telegram. E segundo esse hacker aí, segundo saiu pela Polícia Federal, tudo foi hackeado a partir do Telegram. Então, digamos, isso aí não é verossímil. Esse contato com o Glenn também não bate. Depois eu vou falar um pouquinho sobre as hipóteses aí para a gente analisar esse contato com o Glenn. E você tem um outro ponto, que é a versão do Moro e da Globo. Antes que houvesse qualquer investigação, qualquer periciamento da polícia, o Moro já saía dizendo que foram eles que forneceram para o Intercept, especialistas lá, jornalistas especialistas do Globo, endossando antes mesmo que o Moro admitisse. Eu sei que é excesso de paixão pelo Moro aí, mas não bate, né? Você já bancar uma versão dessa antes que o próprio ministro abordasse em público, não sei se em particular como é que foi. Né? Então, digamos, essa questão é um outro ponto que chama atenção. E o último ponto é a seriedade da Polícia Federal. As informações que eu tenho é que é uma equipe séria que está trabalhando. Mas, de repente, você teve vazamentos de pessoas ligadas ao Moro para o Jornal Nacional de ontem. E mais que isso, aquela lista das 1.000 pessoas que o Moro saiu ligando para baixo, alguém vazou para ele, um inquérito sigiloso. Então, você não sabe até que ponto que a equipe séria consegue ter controle sobre o material. Ontem nós já comentamos, houve uma manipulação do Jornal Nacional com a questão da declaração. Você vê que coisa impressionante, né?
Um dos detidos disse que o amigo o hacker lá, o tal do Vermelho, comentou com ele que iria procurar alguém do PT. Só falou isso. Não falou se procurou, não confirmou. Iria procurar, que é coisa óbvia. Só tem um material que interessa. Para quem que interessa o material? Interessa para o PT. Então, vamos procurar. Então, sem nenhuma confirmação, a manchete do Jornal Nacional era que ele iria procurar pessoas do PT, mas não se sabia quem. Depois, na matéria, você percebe que é uma matéria correta, colocando, contextualizando direitinho, o sujeito falando que. Não, ele falou que ia buscar, mas não tem provas que buscou. Mas o que chama atenção, que é a chamada do Globo, a Jornal Nacional, não tem jeito, né? Então, você tem, digamos, em cima dessa bagunça toda, você tem duas hipóteses. A primeira hipótese, que é a primeira narrativa nossa lá, é que isso foi armado pelo Moro. De que forma teria sido isso? Nós estamos falando de hipótese, gente, não é? É o seguinte: souberam que houve um grampo em cima dos celulares da Lava Jato, entraram em pânico, isso aí nós já sabíamos disso um mês e meio atrás, aí, através do Marcelo Auler. Então, o que eles fazem? Eles pegam um pequeno estelionatário, desequilibrado, que nem o Adélio era desequilibrado, e acertam, estou falando de hipótese, e acertam com ele, falam, pô, nós vamos te passar dados aqui, alguns dados aí que mostram grampos e tudo, algumas telefones, celulares e tudo, você vai falar que grampeou, todo mundo vai falar que você que acertou o dossiê com o Greenwald. E, ao mesmo tempo, você fala com a Manuela Dávila para que ela tenha testemunha desse contato. Isso aí não, quais são os pontos? E daí, qual seria a intenção? Dizer que ele manteve o contato com o Greenwald e ele teria cobrado pelo Greenwald. Onde que não bate aí? Ele não admitiu que tenha cobrado. O estelionatário que, com o negócio que valeu, não cobrou. Você tem uma explicação para isso. Se ele admitisse que cobrou, faria, digamos, o que o Moro gostaria, mas seria implicado. Teria cometido crime e seria preso. Então, ele poderia ter ido até o limite, jogado o cadáver no meio da sala e tirado o corpo. É uma hipótese. É uma hipótese. Então, esse é um outro ponto meio... Agora, mesmo para montar uma operação dessa, aí você teria que ter um conjunto grande de hackers levantando os telefones e tudo aí para dar essa aparência de atuação, né? A segunda hipótese é que realmente você tem um grupo de hackers aí que pode ter operado e colocado ele como ponta de lança. Mas essa não bate também, porque para que eles precisariam dele para entrar em contato com o Greenwald? O hacker vai lá no site do Intercept e entra em contato. Então, não tem essa explicação também. Não tem essa explicação digamos, essa hipótese não é convalidada por essa explicação. Então, você tem ainda um jogo muito confuso, muito confuso. Vamos esperar aí nas próximas semanas. Estão conseguindo aí tentar desviar do tema principal, que são as conversas reveladas aí principalmente essa última, aí que mostra insider information direto aí do Dallagnol e do Luiz Fux, né? E o Dallagnol dizendo, pô, será que vale o risco? Não, o risco está sendo bem remunerado. Então, todos esses pontos, veja bem, o resultado final, você tem uma desmoralização ampla aí do Sérgio Moro e do Dallagnol. Só que, para cair, o Moro, para cair, ele precisa ter alguém com discernimento na presidência da República, que, no caso, é o Bolsonaro. Então, o Bolsonaro, o que ele tem feito aí, essas declarações dele aí, é gozado, né? Agora que começa, hoje tem um artigo muito bom do Antônio Prata na Folha, eu falei, pô, trata como escândalo que é escândalo, não fala que é afirmações controvertidas, não é? O que é mentira, o que é... Então, você está começando, e esse ataque ao Greenwald aí está provocando solidariedades, ainda não tem uma massa crítica relevante, mas está claro agora para todo mundo aí que tem um mínimo de responsabilidade institucional com o país que o que está vendo com o Bolsonaro é um risco aí de massacres, como aconteceu com os índios aí, são os negócios, como aconteceu com esse negócio da Petrobras. Aliás, a Procuradoria-Geral da República tinha que vetar essa venda da BR Distribuidora. Isso foi uma tramóia. Se quiser dados, vai lá no GCN, tem bons artigos lá do André Araújo explicando a maneira como tornou a Petrobras vulnerável, a maneira como
passar o controle, que é algo que vale muito mais que preço de mercado das empresas, deixando uma total vulnerabilidade para a Petrobras. Se a Petrobras fica só na extração, se mais adiante você tem toda a distribuição nas mãos de... Você tem um grupo nacional e o resto de grupos estrangeiros, se eles resolvem não comprar da Petrobras, como é que fica? Então, você tem muitos aspectos, aí tem que segurar o Bolsonaro. Gente, o Bolsonaro virou ameaça nacional, virou ameaça nacional. Tem que se começar, ele não pode continuar no governo. Sabe? Tem que começar a pensar em atitudes corajosas, de um mínimo de responsabilidade em relação ao país, por parte de quem tem poder, no caso o Supremo. Eu sei que é pedir demais aí, mas o nível de abusos e de ameaças do Bolsonaro extrapolou. Hoje, aliás, tem uma boa autocrítica do MBL. O MBL foi o criador desse monstro aí, né? Com aquela... E você vê que interessante, ele contando como que eles avançaram a ponto de se transformar nos grandes estimuladores das passeatas, dos bonecos, até que resultou em Bolsonaro. Estímulo da mídia. A mídia dando corda, eles iam se entusiasmando. Daí, num certo momento, eles começaram a perceber que a direita tinha tomado conta, começaram a falar em intervenção militar, entrado com um documento para impedir que houvesse apologia e a intervenção militar. Lembra, a imprensa, na época, pouco deu isso. Qualquer traço de racionalidade, de não radicalização, não merecia manchete. Não merecia manchete. Então, foram esses os estímulos que foram criando esse monstro aí que agora ganhou vida própria, né? Você tem riscos aí de massacre em relação a índios aí, você tem estímulo de violência em todas as pontas, você tem Bolsonaro atropelando qualquer norma de bom senso, ameaçando jornalistas. Gente, uma pessoa como essa não pode ficar na presidência. Isso é um mínimo de respeito que vocês devem aí ao país, devem ao serviço público que acolheu vocês aí, sabe? Vamos aguardar aí que comece a abrir os olhos aí, não se trata de um jogo PT. Aliás, com essa autocrítica do MBL, abre um bom espaço também para a mídia. Eu já escrevi, quem for no GGN agora, lá tem um artigo lá mostrando a crítica que tem que ser feita, a autocrítica que tem que ser feita pela mídia e a autocrítica que tem que ser feita pelo PT dos seus erros, sem que sejam utilizados como álibi aí para todo mundo que conspurcou a Constituição com o impeachment. Bom, ficamos por aqui. Uma boa noite para vocês.